Carl Jung, com sua perspicácia inigualável, nos alerta. O que não enfrentamos em nosso interior acaba nos governando, e chamamos isso de destino. Mas e se pudermos tomar as rédeas desse destino? E se, ao invés de temê-lo, pudermos abraçá-lo? A sombra, esse lado oculto de nossa psique, carrega partes de nós que relegamos ao esquecimento, escondendo-as nas sombras de nosso próprio ser. Não porque são indignas, mas porque, em algum momento, decidimos que não eram aceitáveis. O medo, a dor, os desejos inconfessáveis, tudo isso compõe a sombra. E, paradoxalmente, é aí que reside a chave para a nossa verdadeira liberdade. Nesta breve, porém intensa, viagem de autoconhecimento, vamos questionar aquilo que chamamos de eu. Vamos nos permitir sentir o desconforto de encarar o que evitamos, e com isso, nos abrir para uma vida mais autêntica. A jornada que propomos é desafiante, mas é exatamente nas estradas sinuosas que encontramos as paisagens mais reveladoras. Prepare-se para adentrar esse território, onde a luz e a escuridão não são opostos, mas complementos essenciais na dança de quem realmente somos. Carl Gustav Jung, uma figura que, por si só, desafia as convenções da psicologia, nasceu na Suíça em 1875. Desde cedo, ele demonstrou uma curiosidade voraz, uma necessidade inata de entender não apenas a mente humana, mas os mistérios que nela residem. Seu olhar sempre ultrapassou o evidente, buscando aquilo que poucos ousavam explorar, os recantos ocultos da alma. Jung não se contentou em seguir os passos de seus contemporâneos. Embora tenha iniciado sua carreira sob a influência de Sigmund Freud, logo percebeu que a psique humana era mais do que um campo de batalha entre instintos sexuais e a moralidade social. Para Jung, havia algo mais profundo, algo mais vasto, que não podia ser ignorado. E foi a partir dessa inquietação que ele desenvolveu suas próprias teorias, divergindo de Freud e criando um novo caminho dentro da psicologia. Ele introduziu conceitos que, à época, eram revolucionários. A ideia do inconsciente coletivo, os arquétipos e, claro, a sombra. Jung acreditava que para entender a nós mesmos, era preciso mergulhar nessas camadas mais profundas, onde os mitos, símbolos e sonhos se entrelaçam, revelando verdades que a racionalidade não alcança. Sua maior contribuição, talvez, foi a ideia de que a verdadeira realização pessoal, aquilo que ele chamava de individuação, só pode ser alcançada quando integramos todos os aspectos de nossa psique, tanto a luz quanto a escuridão. Jung nos mostrou que somos mais do que aquilo que aparentamos ser. Somos um universo em constante expansão, e a chave para desvendar esse universo reside em nossa capacidade de confrontar, aceitar e integrar o que está escondido nas sombras de nossa alma. Com sua ousadia intelectual e espiritual, Jung não apenas transformou a psicologia, mas também nos deu ferramentas para compreender e navegar pelas complexidades de nossa própria existência. Ele nos convida a explorar essas profundezas, não como quem teme o desconhecido, mas como quem sabe que ali, nas profundezas, encontra-se a verdade sobre quem realmente somos. Dentro de cada um de nós existe uma região não iluminada, um espaço que evitamos olhar diretamente, pois ali repousam partes de nós que preferimos esquecer. Carl Jung chamou essa região de sombra, um termo que à primeira vista pode parecer sombrio, mas que na verdade carrega uma complexidade fascinante. A sombra não é apenas o depósito de nossos medos e fraquezas, é sobretudo o lugar onde guardamos tudo o que reprimimos ao longo de nossas vidas. São desejos, impulsos e até talentos que foram deixados de lado porque, em algum momento, julgamos que não deveriam ser vistos à luz do dia. Jung nos alerta que a sombra não desaparece simplesmente porque decidimos ignorá-la. Pelo contrário, ela se fortalece e passa a influenciar nossas vidas de maneira sutil e, muitas vezes, destrutiva. Essa influência se manifesta em nossos comportamentos, em nossas emoções que surgem de forma inesperada e até nas projeções que fazemos sobre os outros. Quando nos sentimos incomodados com uma característica alheia, há grandes chances de que esse incômodo seja, na verdade, um reflexo de algo que reprimimos em nós mesmos. Mas a sombra não é apenas um fardo, é também um portal para a totalidade.
Jung nos convida a encarar a sombra não como uma inimiga, mas como uma parte integral de quem somos. Dentro dessa escuridão, encontramos uma riqueza de potenciais inexplorados. Aquilo que reprimimos, por mais doloroso ou desconfortável que seja, é também o que pode nos tornar mais inteiros, mais autênticos. Enfrentar a sombra exige coragem. É um processo que nos desafia a confrontar aspectos de nós mesmos que preferimos evitar, mas que, quando reconhecidos e integrados, nos conduzem a um estado de maior harmonia interna. Jung acreditava que a verdadeira cura, a verdadeira paz interior, só é possível quando nos reconciliamos com todos os aspectos de nossa psique, incluindo aqueles que habitam a sombra. E assim, ao invés de temer essa parte de nós, devemos nos aproximar dela com curiosidade, com a mente aberta, prontos para descobrir o que ela tem a nos ensinar. A sombra, em sua essência, não é algo a ser derrotado, mas sim algo a ser acolhido. É através desse acolhimento que podemos finalmente nos libertar das amarras do inconsciente e caminhar em direção a uma vida mais plena e verdadeira. Confrontar a sombra não é apenas uma escolha. É uma necessidade para quem deseja viver de forma autêntica. Quando evitamos essa parte de nós mesmos, criamos uma divisão interna que nos impede de acessar nossa totalidade. Carl Jung sabia que o preço de ignorar a sombra era alto. Ele observou que aquilo que permanece não reconhecido e não integrado dentro de nós não desaparece simplesmente. Pelo contrário, continua a influenciar nossa vida, moldando nossas ações, nossos pensamentos e até nossos destinos de maneira insidiosa. Imagine por um momento viver com um estranho dentro de si, alguém que conhece seus medos mais profundos, seus desejos mais inconfessáveis e que, em silêncio, manipula seus passos. Esse estranho é a sombra. Ela não busca apenas nossa atenção, ela clama por reconhecimento. Cada vez que agimos impulsivamente, cada vez que reagimos com uma intensidade que nos surpreende, é a sombra que se manifesta, tentando nos mostrar o que estamos negando. Integrar a sombra é, portanto, um ato de coragem, mas também um ato de amor próprio. Não se trata de eliminar essas partes de nós, mas de reconhecê-las e acolhê-las como partes legítimas de quem somos. A sombra carrega aspectos que, embora dolorosos ou desconfortáveis, são essenciais para nossa integridade. Ao integrá-los, não apenas nos livramos do fardo do desconhecido, mas também resgatamos potenciais que estavam adormecidos. Esse processo de integração nos oferece a chance de viver de forma mais coerente, sem as máscaras que usamos para esconder nossas imperfeições. E ao nos tornarmos mais inteiros, nos tornamos também mais capazes de estabelecer conexões genuínas com os outros. A autenticidade que emerge dessa integração é palpável, tornando-nos não apenas mais verdadeiros para conosco, mas também mais abertos e compreensivos em nossas relações. Enfrentar a sombra é um convite à liberdade, a liberdade de sermos quem realmente somos, sem os medos que nos limitam. É um caminho árduo, sim, repleto de desafios e revelações desconcertantes, mas é também um caminho que nos conduz a uma vida de maior significado. Ao nos reconciliarmos com a sombra, encontramos um equilíbrio interno que transcende as dualidades, permitindo que nossa luz brilhe com mais intensidade e verdade. Quando nos permitimos explorar o que está oculto em nós, algo extraordinário começa a acontecer. A integração da sombra, esse processo íntimo e transformador, traz consigo benefícios que transcendem a compreensão superficial da vida. Ao confrontar o que evitamos, ao acolher as partes de nós que foram relegadas ao esquecimento, começamos a experimentar uma mudança profunda e genuína em nosso ser. Um dos primeiros sinais dessa transformação é o aumento da autoconsciência. Passamos a nos conhecer de verdade, a enxergar nossos motivos mais profundos e a compreender as raízes de nossos comportamentos. O que antes era um mistério, uma força que nos empurrava em direções que não entendíamos, agora se torna claro. Essa clareza não só nos liberta de padrões autodestrutivos, mas também nos permite tomar decisões mais alinhadas com quem realmente somos. A vida, então, começa a ser vivida com mais intenção, mais propósito. Os benefícios se estendem para além de nós mesmos. Nossos relacionamentos, muitas vezes abalados por projeções e conflitos internos, começam a florescer.
Ao integrar a sombra, desenvolvemos uma maior empatia, uma compreensão mais profunda dos outros. Passamos a enxergar nas imperfeições alheias um reflexo de nossas próprias lutas, e com isso, nos tornamos mais tolerantes, mais compassivos. As conexões que estabelecemos se tornam mais autênticas, mais ricas em significado. A resiliência emocional é outro presente que recebemos ao integrar a sombra. Ao confrontar nossos medos, ao encarar o que nos causa dor, nos tornamos mais fortes, mais capazes de lidar com as adversidades. As tempestades emocionais que antes nos devastavam, agora são enfrentadas com uma serenidade que antes parecia inatingível. Não é que deixamos de sentir, mas aprendemos a navegar por esses sentimentos com mais confiança, com a certeza de que somos capazes de suportar e crescer através deles. Essa é a promessa da sombra, que ao acolhê-la, encontramos não só a cura, mas também a liberdade. Uma liberdade que nos permite viver com mais autenticidade, com mais coragem e com um sentido renovado de quem realmente somos. E é nessa autenticidade que reside a verdadeira beleza de ser humano. Trabalhar com a sombra é como embarcar em uma jornada ao desconhecido, uma travessia pelas partes mais íntimas e escondidas de nossa psique. Esse processo, embora desafiador, é profundamente libertador. Ele começa com um passo simples, mas crucial: a autorreflexão. É aqui que nos permitimos olhar para dentro, sem medo do que podemos encontrar. Perguntamo-nos o que realmente nos incomoda, o que evitamos admitir até para nós mesmos. É um momento de honestidade crua, onde deixamos as máscaras caírem e encaramos o que é. Ao avançarmos, mergulhamos na exploração dessas partes reprimidas. Esse mergulho pode ser feito de diversas maneiras: pela meditação, onde silenciamos a mente e permitimos que pensamentos esquecidos emerjam, pelo journaling, registrando sentimentos e pensamentos sem censura, ou pela psicoterapia, onde um guia experiente nos ajuda a desvendar os nós mais apertados de nossa psique. Cada método oferece uma janela para enxergar o que foi escondido, revelando as raízes de nossos medos, raivas e desejos. Mas a exploração, por si só, não basta. O passo seguinte, e talvez o mais desafiador, é a aceitação. Aqui, não julgamos o que encontramos. Ao invés disso, reconhecemos essas partes como integrantes de quem somos. Aceitamos que somos feitos de luz e sombra, e que ambas as partes são essenciais para a nossa totalidade. Esse é o momento de acolhimento, onde abraçamos o que sempre tememos, reconhecendo o valor que essas partes reprimidas têm em nosso crescimento. Por fim, chega a etapa da integração. Esse é o ponto em que o trabalho interior começa a refletir em nossas vidas externas. Integrar a sombra significa encontrar maneiras de expressar e incorporar essas partes antes rejeitadas em nosso cotidiano. Isso pode significar mudanças de comportamento, a adoção de novas perspectivas ou a abertura para novos interesses que antes ignoravam-os. A integração não acontece de uma vez, é um processo contínuo que requer paciência e dedicação. Cada pequena mudança, cada novo entendimento, é um passo em direção a uma vida mais inteira e autêntica. Trabalhar com a sombra não é um caminho fácil, mas é um caminho que leva a uma liberdade verdadeira. A liberdade de ser quem realmente somos, sem as correntes do medo ou da negação. É uma viagem de autoconhecimento que, embora às vezes dolorosa, traz consigo a promessa de uma vida vivida com mais plenitude e verdade. É um convite para nos tornarmos completos, aceitando tudo o que somos e finalmente encontrando paz na complexidade de nossa própria natureza. A ideia de confrontar a sombra não se limita à psicologia de Jung. Ela ressoa profundamente em várias correntes filosóficas que exploram os mistérios da existência humana. Friedrich Nietzsche, por exemplo, nos provoca a olhar de frente para o abismo que carregamos dentro de nós. Ele nos alerta que, ao lutarmos com nossos monstros internos, devemos ter cuidado para não nos tornarmos eles mesmos. Essa é uma advertência poderosa. Ao enfrentar o que há de mais sombrio em nós, há o risco de nos perdermos nesse confronto, deixando que o lado sombrio tome conta de nossa identidade. Nietzsche nos convida a reconhecer que a sombra não deve ser negada ou destruída, mas sim entendida e assimilada. Ele sugere que,
ao integrar nossas complexidades internas, atingimos uma espécie de superação, um estado de ser que transcende as limitações morais convencionais. Para ele, é nesse encontro entre luz e escuridão que descobrimos o que realmente somos. Não apenas seres racionais, mas também criaturas intensamente contraditórias, carregadas de desejos, medos e aspirações. Já Soren Kierkegaard, o pioneiro do existencialismo, nos leva a uma reflexão ainda mais pessoal. Ele fala sobre a necessidade de se confrontar o eu verdadeiro, aquele que vive por trás das máscaras impostas pelas normas sociais. Para Kierkegaard, a autêntica existência só é alcançada quando abraçamos tudo o que somos, mesmo as partes que nos fazem estremecer. Ele propõe uma jornada de introspecção contínua, onde somos chamados a questionar nossos valores, a investigar nossas crenças mais arraigadas e a nos alinhar mais profundamente com nossa natureza genuína. Neste sentido, a sombra não é um inimigo, mas um caminho para a liberdade de ser. Filosofias orientais, como o taoísmo e o budismo, também tocam essa questão de modo sutil e revelador. O taoísmo, com seu conceito de yin e yang, sugere que a harmonia surge da aceitação dos opostos. O escuro e o claro, o forte e o suave coexistem em uma dança eterna. Da mesma forma, a sombra é vista como parte da totalidade da vida. Não é algo a ser rejeitado, mas sim harmonizado. No budismo, o caminho do meio nos ensina a evitar os extremos da negação ou da indulgência. Trata-se de um equilíbrio delicado entre enfrentar o que somos e não nos deixarmos consumir por isso. Essas reflexões filosóficas oferecem não só uma compreensão mais profunda da sombra, mas também uma visão de como podemos nos engajar de forma mais completa com a nossa própria existência. Elas nos desafiam a acolher a totalidade de nosso ser e a nos aventurar na complexidade de nossas almas, onde a verdadeira liberdade reside. A sombra, afinal, é um convite à descoberta, não apenas do que somos, mas do que podemos nos tornar. À medida que avançamos por essa exploração dos recantos da mente e do coração, somos levados a um entendimento mais profundo de que a jornada de enfrentar nossa sombra é, na verdade, a jornada de nos tornarmos inteiros. Carl Jung, ao nos guiar por essa travessia, não ofereceu respostas fáceis. Ele nos desafiou a enfrentar aquilo que evitamos, a confrontar as partes de nós que permanecem no escuro. Pois é ali, na tensão entre o que somos e o que fingimos não ser, que reside a chave para a verdadeira realização pessoal. Não há atalhos nessa caminhada. O caminho para a autenticidade é longo, sinuoso e, por vezes, doloroso. Envolve olhar para dentro, enxergar o que se esconde nos cantos sombrios da alma e ter a coragem de não desviar o olhar. É um convite a abandonar as ilusões de perfeição e abraçar o caos inerente de ser humano. Ao integrarmos esses aspectos, descobrimos que a paz não vem de uma ordem imposta, mas da aceitação radical de nossa complexidade. E essa aceitação, essa reconciliação com a totalidade do que somos, abre portas para uma vida mais rica e significativa. Uma vida onde cada ação, cada escolha, não é feita com base em um ideal de como deveríamos ser, mas com base em quem realmente somos. Os pesos que carregamos, as máscaras que vestimos, tornam-se desnecessários. Passamos a viver com mais leveza, mais presença, cientes de que a sombra não é nossa inimiga, mas sim uma aliada na busca pela verdade de nossa existência. A realização pessoal nesse contexto não é um ponto de chegada, mas um estado de constante evolução. É sobre o movimento contínuo de aprofundar-se em si mesmo, de acolher o desconforto da descoberta, de encontrar força na vulnerabilidade. E é nesse processo que encontramos uma liberdade que não pode ser comprada, uma liberdade que vem de ser fiel a si mesmo, em toda a sua plenitude e imperfeição. Portanto, ao final deste vídeo, deixo um convite, que cada um de nós se atreva a fazer essa viagem interior. Que olhemos para nossas sombras não com medo, mas com curiosidade. Que tenhamos a coragem de questionar, de confrontar, de integrar. Pois, ao fazermos isso, não apenas nos tornamos mais verdadeiros, mas também mais humanos, mais vivos. Este é o caminho da realização pessoal. Um caminho onde, ao invés de nos perdermos no que é esperado, encontramos a coragem de ser o que realmente somos.
Se você sentiu o impacto dessa jornada e quer mergulhar ainda mais fundo na exploração da mente, da alma e dos mistérios que habitam nosso interior, inscreva-se no canal agora e ative o sino de notificações. Assim, você não perderá nossos próximos vídeos, que continuarão a desvendar os segredos da psicologia de Jung, reflexões filosóficas profundas e guias para um autoconhecimento transformador. Deixe seu comentário com suas próprias reflexões e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essas palavras. Juntos, podemos construir um espaço de verdadeira busca pela autenticidade e pela liberdade interior.